E é isso, gente. Estamos aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós vamos aqui para a aula de número 17. Eis aí o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, dentre outras, em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado por sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. O detalhamento do objeto é população mundial, dinâmica e indicadores socioeconômicos. Tá bom? Vamos lá para a aula então, gente? Então, gente, população. População é um assunto extremamente importante para a geografia. Só lembrando, a geografia estuda o espaço. O espaço é exatamente o resultado do encontro da sociedade com a natureza. Então, é óbvio que as populações são um indicador de que alguma coisa está acontecendo em nível espacial em algum lugar. Nós temos lugares que são muito populosos, mediamente populosos, minimamente populosos e até alguns lugares que nós não sabemos se tem ou não população. Mas, enfim, a população é um indicador extremamente importante para a geografia. Ela acusa um fomento espacial, né? Vamos dar uma olhadinha aí sobre população mundial, né? A dinâmica e os indicadores, alguns dos indicadores socioeconômicos. Então vamos ver aqui. A população mundial atual é composta por cerca de 8,07 bilhões de pessoas. Tá? Se você for olhar hoje aí, você vai ver que nós estamos atualmente com mais de 8,1, mais de 8 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui na distribuição mundial sobre a superfície terrestre, onde que está mais, onde tem menos população, né? Aqui, lógico, nós vamos utilizar como amostra os continentes. Deixa eu só primeiro fazer para vocês aqui uma justificativa. Essas nomenclaturas que aqui estão, elas se referem a um site que nós utilizamos para ver, né, as atualizações das populações do mundo, e aí eles dividem a América em América Latina e Caribe e a América do Norte, tá? Mas nós sabemos, então, que a somatória desses dois aqui é do continente americano. Mas vamos lá. O primeiro continente mais habitado é a Ásia, né, com mais de 4 bilhões e 750 milhões de habitantes. O segundo é a África, com mais de 1 bilhão 460 milhões de habitantes. A Europa, com mais de 740 milhões. A América Latina e Caribe, do México para baixo, então, mais de 664 milhões. A América do Norte, lá com os Estados Unidos, Canadá, 378.904, né? A Oceania, com mais de 45 milhões de habitantes. Se a gente for olhar aqui no gráfico de pizza, a gente vai ver que somente a Ásia tem mais do que toda a população, da metade de toda a população do mundo. Então nós temos 59% de todos os habitantes do mundo na Ásia, tá? E aí depois nós temos a África com 18%, a Europa com 9%, e assim por diante. A América Latina e Caribe com 8%, 5% para a América do Norte, e a Oceania, que é o menor de todos os continentes, tem 1%, cerca de 1%, de toda a população do mundo. Tá? É muito importante a gente entender essa questão, porque quando nós formos falar, por exemplo, de produto interno bruto e de PIB per capita, a gente vai entender que quanto mais rico for um país e menos pessoas tiverem, mais rico cada uma das pessoas seria, tá bom? Não é exatamente isso que acontece na prática, mas tudo bem. Vamos dar uma olhadinha aí com esses 20 países
mais populosos do mundo. E temos aqui, então, a começar a Índia, né, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E aí vamos dar uma olhada assim por cima, localizando ali, nós temos Ásia, né, temos a China, a segunda, aí temos Estados Unidos na América, temos ali Nigéria na África, temos o Brasil na América também, a Rússia ali na Ásia, México na América, temos outros 10 aqui, do 11º ao 20º, temos aí a Etiópia também fica na África, Japão na Ásia, e aí vamos descendo a Alemanha na Europa, chegamos até a Tailândia. Tem um detalhe interessante aqui, né, gente? Não sei se vocês perceberam, um dos continentes não apresentou aqui nenhum dos países, né? Nenhum país entre os 20 mais populosos do mundo. Qual que é? Vocês perceberam aí? É a Oceania, né? A Oceania, então, não aparece nenhum dos países ali da Oceania entre esses 20 mais populosos do mundo. Nós sabemos lá que toda a população da Oceania toda tem pouco mais de 45 milhões de habitantes. Aqui a Tailândia tem 71 milhões, né? Então lá, vamos adiante aqui. Vamos dar uma olhada na densidade populacional mundial, né? E aqui, gente, a gente vai ver o seguinte, que quanto mais escuro nós tivermos aqui as marcas no mapa, né, maiores são as densidades populacionais. Densidade populacional é o número de habitantes por quilômetro quadrado, não é isso? Então nós temos as maiores densidades exatamente nesses lugares mais escuros. Então vejam só, nós temos alguns lugares que são imensos, e aí a divisão pelo número de habitantes não dá uma densidade demográfica por quilômetro quadrado tão pesada quanto outros, ó, que são menores, não é isso? Certo? Então a densidade demográfica aqui é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre a densidade populacional no mundo por continentes. E aí nós temos aqui, né? A Ásia, além de ter a maior população do mundo, também tem a maior densidade demográfica, ou seja, o maior número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então nós temos aqui 153 habitantes por quilômetro quadrado. Na Ásia, a África, 49 habitantes por quilômetro quadrado. Na Europa nós temos 34, e aí vamos aqui até a Oceania, que tem 5 habitantes por quilômetro quadrado. Então a Oceania, além de ser o menor de todos os continentes, e é óbvio, né, gente? Lembrando que a divisão clássica do mundo em continentes tem ainda a Antártica, né, que não tem, nós sabemos que não tem população, somente população científico-acadêmica, somente autorizados a praticarem pesquisa lá, né, então não conta. Mas a Oceania, então, é das menores populações, dos menores continentes e também menor número de habitantes por quilômetro quadrado. Vamos falar um pouquinho sobre indicadores socioeconômicos. Os indicadores socioeconômicos apontam as características básicas do desenvolvimento das sociedades. E aí, alguns dão mais ênfase para a questão econômica, outros mais ênfase para a questão social no sentido, às vezes, ambiental e outros, né, como situação de emprego e etc. Mas, enfim, nós vamos aqui fazer o reconhecimento de 6 desses indicadores. É o coeficiente de Gini, um deles, o nível de desemprego, afinal de contas, um país que emprega menos tem menos desenvolvimento socioeconômico. Nós também vamos falar aqui, nós vamos falar somente de 3 depois, né? 2 ou 3, mas aqui estamos fazendo um reconhecimento geral. Também existe um tipo de análise que faz de oferta de serviços públicos à população, uma vez que quanto menos desenvolvida é determinada parcela do espaço, menos oferta desses serviços acontece, né? Menos hospitais, menos creches, menos escolas públicas, etc. Vamos falar um pouco sobre produto interno bruto, que é toda a soma de produção de serviços, né, de bens de um país, num determinado período de tempo. A renda per capita, que é a renda por pessoa, e aí o produto interno bruto está bem interligado a isso, porque é uma divisão, aqui a gente vai ver lá,
e também vamos dar uma olhada no índice de desenvolvimento humano, tá? Tem um detalhe aqui que eu gostaria de enfatizar. As pessoas foram criando novos tipos de indicadores, porque os primeiros indicadores, eles davam muito valor, davam muito peso à questão econômica, tá? Então, existe desenvolvimento sem economia? Existe algum tipo de desenvolvimento, sim, o desenvolvimento social, humano, cultural e etc. Então, aí foi se corrigindo isso e a gente foi chegando aos indicadores, né, de desenvolvimento socioeconômico que contemplasse também outras áreas que não a área econômica somente. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no que é o IDH. O IDH a gente sempre está falando aí na geografia, né? Seja em que tema for, em todos os temas, temas de população e outros temas levam muito a essa questão do índice de desenvolvimento humano, tá bom? E é um conceito que foi elaborado pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, não é mesmo? E isso foi elaborado lá na década de 90. Então, como a gente estava falando anteriormente, a gente tem vários desses indicadores que dão muita ênfase à questão econômica, mas a ONU tentou fazer com que esse índice de desenvolvimento humano também nos trouxesse dados sobre o desenvolvimento social, tá? De forma mais sensata, tá bom? Então, não pesando somente na questão econômica. Vamos ver aqui o que avalia o índice de desenvolvimento humano. Então, o IDH leva em consideração 3 fatores principais. Um deles é o produto interno bruto per capita de uma população. Então, esse per capita quer dizer o seguinte: o PIB total de um país dividido pelo número de populares daquele mesmo país, ele vai nos dizer qual é o PIB per capita, certo? Então, mesmo que o IDH tenha tentado sair puramente da questão econômica, o produto interno bruto é avaliado, porque a renda per capita, ou o produto interno bruto per capita, seria mais ou menos como até quanto um cidadão de determinada sociedade poderia ganhar, né, receber em termos econômicos. Avalia também, além do PIB per capita, a expectativa de vida. Então, se avalia até a média de duração em vida de uma pessoa, né, que é justamente a expectativa de vida. Algumas nações têm menor expectativa de vida, outras têm maior. E tem um detalhe, tá, gente? A expectativa de vida, você pode estar pensando que tem que estar diretamente relacionado com a oferta de serviços públicos, de hospitais, né, enfim, de toda a rede ligada à saúde de um país. Mas, se você for ler relatórios aí, você vai ver que alguns lugares bem humildes têm pessoas bem longevas. E o outro, acesso à educação, que é medido pelas taxas de alfabetização, escolaridade e o número de matrículas efetuadas. A isso equivale dizer aqui, na questão de acesso à educação, uma máxima de que quanto mais acesso à educação você tiver, maiores são suas chances de projeção, né, de angariar bons salários, melhores profissões, melhores condições de vida e aí distribuir isso à sua família. Vamos dar uma olhada aí numa classificação com base no IDH. O IDH, então, é a união daqueles 3 índices e resulta num número que pode variar entre 0 e 1, ok? Sendo as faixas de desenvolvimento humano classificadas em, vamos olhar aqui, baixo desenvolvimento humano, até 0,550, médio, de 550 a 0,699, alto desenvolvimento humano, de 0,700 a 0,799, e muito alto desenvolvimento humano acima de 0,800.
800. Então, o que, que acontece? O PNUD publica o relatório do desenvolvimento do IDH, do desenvolvimento humano, todos os anos, tá? E aí tem alguns que não apresentam as informações, então nós não temos de todos os países do mundo, mas nós temos uma ideia bem geral, bem abrangente. Então vamos dar uma olhada aqui no IDH mundial, é o mapa mundi aqui, né? Nessa área estão todos os países, então aqui nós temos pelas cores e pela legenda, né, lembrando lá das questões da cartografia, quais são as faixas aí de desenvolvimento humano ao redor do mundo. Lembrando o seguinte, gente, vocês sabem mais ou menos onde passa aqui a linha do Equador? É mais ou menos por aqui, tá? Então vamos ver e vamos ou não dar razão àquilo que se diz que o hemisfério norte é mais desenvolvido. Que é mais desenvolvido economicamente, nós sabemos, mas aqui a gente está vendo também que a maior concentração de altos índices de desenvolvimento humano está no hemisfério norte do país. Aqui embaixo, no hemisfério sul, nós temos 3 países da América com alto índice de desenvolvimento humano, Chile, Uruguai e Argentina, e aqui nós temos a Austrália, né? E alguma outra parte aqui da Oceania, porque são muito pequenas aqui as marcas, não dá para a gente identificar aqui sem legenda, tá? Mas imensa maioria da concentração dos países, de outra forma dizendo, não é isso? Dos altos índices de desenvolvimento humano estão no hemisfério norte do país. E atenção, porque nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso em outras aulas, e essa análise é importante. Bom, vamos falar um pouco sobre um outro método de avaliação, não é isso? Um outro índice, que é o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini tem a finalidade de analisar o nível de desigualdade, igualdade ou desigualdade, ou grau de concentração de riqueza de uma região ou país, né? E foi desenvolvido lá por Corrado Gini, que é um matemático italiano, que criou esse índice de Gini e que também é chamado de coeficiente de Gini. Tá? O coeficiente de Gini se utiliza da curva de Lorenz para suas análises. O Lorenz, tá, que deu o nome a essa curva, é um economista norte-americano chamado Max Lorenz. Outros dados a respeito do coeficiente de Gini é que, em termos matemáticos, esse coeficiente é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país. Quanto mais próximo de 0, melhor é a distribuição de renda. Então você já deve ter percebido aqui a principal diferença entre o Gini, pelo menos aqui em nível metodológico, entre o coeficiente de Gini e IDH. No IDH, quanto mais alto é o valor entre 0 e 1, melhores são as condições. No coeficiente de Gini, quanto mais alto forem os valores entre 0 e 1, pior é a situação, né? Maior é a desigualdade, e etc. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, como que é o gráfico do coeficiente de Gini. Então, assim, aqui nesse caso, está sendo avaliado renda e população. É lógico que nós não vamos fazer aqui o cálculo matemático, que é complexo, e isso aqui é para te informar de como que isso funciona, mas enfim, aqui nós teríamos várias faixas, não é isso? E aqui nós teríamos outras várias faixas. A combinação desses dois vetores, esse aqui, vou colocar um x com esse y, iam gerar essa curva aqui, ó, tá? Você está vendo que o nome disso aqui é reta da igualdade? Então, se tiver todo igual, todos os valores são iguais, todas as faixas estão do mesmo jeito. Agora, quanto maior for esta curva aqui, maior é o índice do coeficiente de Gini. Ou seja, então, nesse caso, quanto maior, mais forte, mais preponderante é o índice avaliado, então maior seria a desigualdade. Aqui nós temos um exemplo da análise com coeficiente de Gini que foi realizado pelo IBGE.
Tá? Então, o que eles fizeram aqui? Lá na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, PNAD, em 2021, eles calcularam o seguinte, fizeram aqui uma análise para verificar o coeficiente de Gini de duas formas. Pelo rendimento médio mensal real das pessoas de 14 anos ou mais de idade, habitualmente recebido em todos os trabalhos a preços médios do ano. 2, pelo rendimento domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, a preços médios do ano. Vamos dar uma olhada aqui qual foi o resultado, ou quais foram os resultados. E aí nós temos aqui, Brasil de forma geral, o resultado 1, que é o rendimento médio real das pessoas de 14 anos de idade ou mais, habitualmente recebido em todos os trabalhos a preços médios do ano, nós ficamos aqui com esse coeficiente de 0,499. No resultado 2, que é o de rendimento domiciliar per capita a preços médios do ano, nós ficamos com coeficiente de 0,544. Lembrando, aqui no caso do coeficiente de Gini, quanto maior for o valor entre 0 e 1, pior seria o resultado, né? Maior é a desigualdade e assim por diante. Deixa eu apagar aqui esses dois círculos. A gente vai dar uma olhada agora como que isso funciona, quais foram os resultados por cada uma das regiões administrativas. Então vejam só, volto a dizer, quanto mais alto é o número, pior é a situação. Então vamos classificar aqui do mais baixo para o mais alto o resultado 1. Então nós temos o 1 aqui, o resultado, sobre o resultado 1, né, o que eu quero dizer. Em primeiro lugar nós temos a região sul. Tá? Qual seria aqui segundo lugar? Segundo lugar nós temos a região centro-oeste e empatou também aqui com a centro-oeste a norte. Ok? Muito bem. Em terceiro lugar, nós temos aqui Sudeste. Sudeste com 499, ficou mais ou menos, ficou exatamente igual o Brasil, né, o resultado do Brasil. E por último, Nordeste aqui, né? Já que 2 empataram em segundo lugar, vai parecer que só temos 4 regiões aqui, mas não, né? Temos empate aqui entre Centro-Oeste e Norte. Então, qual seria aqui a pior das situações do rendimento médio mensal real aqui, né, do resultado 1? A pior das situações é o maior dos números. Então, nesse caso aqui, Nordeste com 0,521. Vamos para o resultado 2. Menor coeficiente, melhor resultado. Então, nós temos o Sul novamente, em primeiro lugar. De 462, o próximo número aqui é 514, 0,514, Centro-Oeste, empatou com o primeiro, né, com a primeira análise do resultado 1. O próximo número aqui, não há empate aqui, próximo número em terceiro lugar é o Norte, 528. Depois nós temos 533 e temos aqui o Nordeste em quinto lugar, 0,556. Então veja aqui que nós temos o Nordeste na pior situação das duas, né, dessas duas pesquisas do PNAD. Tá bom? Entenderam então? No IDH, volto a dizer, quanto mais alto é o índice, quanto mais alto é o valor, melhor é o resultado. Aqui no coeficiente de Gini é pior o resultado. Ok? Então, existem vantagens e desvantagens dos métodos. E aí de todos os métodos, tá? A gente estava falando antes que os métodos, às vezes, valorizam muito mais as questões econômicas, há métodos que valorizam muito mais as questões sociais, mas, na verdade, deve haver um equilíbrio aí, né? Porque, afinal de contas, a questão econômica vai ser muito importante para que as pessoas se mantenham bem socialmente em determinado lugar, né? Nós precisamos receber
o mundo é capitalista, tudo movimenta dinheiro, nós precisamos dar o conforto às nossas famílias, então nós precisamos aliar bem-estar social com bem-estar econômico, ok? Vamos dar uma olhada aqui nessas vantagens e desvantagens, né? Então não se esqueçam que no IDH, quanto maior for o número, melhor é o índice, melhores são as condições sociais. E no coeficiente de Gini, quanto maior for o número, pior é o índice, piores são as condições sociais. Lembrando que em tons de vantagens e desvantagens, os dois aí vão sempre deixar alguma coisa a desejar. Como fala aqui, ambos os métodos, tanto o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, quanto o coeficiente de Gini, apresentam vantagens e desvantagens, sendo necessário que sejam utilizados buscando mais atenção às subjetividades dos temas analisados. Tudo bem? Então, gente, fica essa dica aí, só para que a gente não se esqueça, não importa qual seja o método que está sendo utilizado ali, né, para se analisar alguma situação, a gente precisa sempre saber que nem sempre um tipo de indicador, um índice, vai dar conta de tudo. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula, tá, gente? Espero que vocês tenham aproveitado. A gente se vê numa próxima situação.